Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 21 de novembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 35% de vulnerabilidades sequer possuem registro CVE. Por que não se deve pagar um resgate de ransomware? E governo alerta para vulnerabilidades em Citrix e Cisco. E eu começo com essa notícia, não sei para vocês, para mim inicialmente ela foi bem preocupante, 35% de vulnerabilidades sequer possuem registro CVE. A Detectify publicou a informação de que 35% das vulnerabilidades analisadas por sua rede privada de hackers éticos não tinham registro CVE. Os pesquisadores acrescentaram que, embora muitas equipes de DevSecOps se esforcem para detectar erros de codificação na pré-produção, 41% das empresas acreditam que fazer shift left não é viável e outros 58% dizem que só pode aplicá-lo em casos específicos. Embora o shift left introduza apenas alguns minutos no processo de desenvolvimento, os pesquisadores da Detectify disseram que pode levar horas para resolver vulnerabilidades graves na produção, aumentando sim o risco. A segurança não é de tamanho único, disse Richard Carlson, CEO e cofundador da Detectify. Ninguém tem um processo de desenvolvimento totalmente linear e cada organização tem uma definição diferente de risco aceitável. As equipes de segurança precisam aplicar suas próprias políticas de segurança exclusivas para ativos corporativos com base no contexto de negócios. Fazer isso manualmente é demorado e não escalável, levando a gargalos. A visão geral de políticas personalizadas permite que as equipes de segurança apliquem as melhores práticas de segurança sem desacelerar as operações críticas de negócios. Um ponto bastante preocupante aqui, pessoal, vamos lá, a gente sabe que historicamente empresas, instituições, órgãos públicos não são eficientes na correção de vulnerabilidades que são conhecidas e que muitas vezes, inclusive, já possuem até correção disponível. Mas as empresas não conseguem priorizar, é muito difícil, que é um pouco do que a matéria diz, encontrar janelas, encontrar oportunidades para fazer as correções, sem que isso traga eventuais impactos de indisponibilidade para serviços, enfim, seja lá o motivo que for. Então, se é sabido que existe essa dificuldade, vamos chamar assim, de corrigir as vulnerabilidades depois, por que não se gastar um pouco mais de tempo na fase de planejamento, quando a matéria fala do shift left, é testar o quanto antes, ainda, quem sabe, na fase de desenvolvimento já ir testando o código justamente para perceber se possui ou não vulnerabilidades simples ou mais simples de serem detectadas e que poderiam ser corrigidas antes do serviço, antes do aplicativo, enfim, entrar no ar. Então, o esforço deveria estar ali e existe realmente em boa parte das empresas, essa resistência, essa dificuldade de fato inserir isso no dia a dia do planejamento, do desenvolvimento. Então, realmente parece uma conta muito difícil de fechar. Se não houver uma mudança cultural, se realmente não entender a importância de fazer isso no princípio do projeto, fica mais difícil depois. Por que não se deve pagar um resgate de ransomware? O governo australiano anunciou nesta semana que pode introduzir leis que tornam ilegais os pagamentos de resgate após casos de ransomware. A iniciativa do país vem após uma série de ataques de sequestro digital contra empresas de telecomunicações, seguros e outros ramos considerados importantes. A medida colocaria a nação como mais uma na crescente lista dos que desejam impedir o acerto entre organizações e criminosos após um ataque desse tipo. A ideia geral é que, ao acertar o resgate, empresas financiam o cybercrime, mesmo sem garantia nenhuma de que seus dados serão devolvidos ou mantidos em sigilo. Na contramão, a indústria criminosa em amplo crescimento, com milhões de dólares anuais em faturamento e quadrilhas cada vez mais especializadas, que investem em novas maneiras de causar danos e maximizar os lucros. Trata-se de uma questão estratégica, segundo a ministra de Assuntos Domésticos da Austrália, Clare O'Neill.
Segundo ela, a iniciativa faz parte da criação de leis mais rígidas contra ataques cibernéticos em cooperação entre autoridades policiais e legislativas do país. O objetivo é minimizar o impacto sobre a nação e aumentar as penas contra os responsáveis, ainda que não exista prazo para que normas já oficializadas e analisadas sejam colocadas em prática. Dados da Checkpoint Research apontam um aumento de 28% nos ataques cibernéticos no terceiro trimestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas no Brasil, o crescimento foi de 37%, com mais de 1.400 golpes registrados semanalmente contra as organizações daqui. As considerações do governo da Austrália poderiam evoluir as estratégias cibernéticas das empresas no combate às ameaças cibernéticas, afirma Fernando Falck, gerente de engenharia de segurança da Checkpoint Software Brasil. Na visão dele, há um aperfeiçoamento constante das técnicas pelos bandidos, enquanto uma mera recuperação de dados jamais deve ser vista como uma resolução de incidente. Para o executivo, ao serem atingidas por um ataque de ransomware, as empresas devem voltar ao início e descobrir por que tudo aconteceu. Além disso, Del Fac reforça a ideia de que um pagamento nem mesmo é garantia de recuperação de dados. O especialista cita casos em que bugs no ransomware de uma quadrilha impediram a recuperação das informações mesmo após o pagamento. O foco da mitigação e prevenção ajudam no reforço rápido às atividades, sem que seja preciso repassar valores aos bandidos. Ele indica medidas de segurança comuns como um dos principais caminhos para se livrar das ameaças. Executar backups constantes de acordo com a sensibilidade dos dados, inclusive dos dispositivos de funcionários, é essencial, assim como sempre aplicar atualizações e patches de correção em sistemas operacionais e softwares utilizados. Dessa forma, aberturas conhecidas e usadas pelos criminosos são fechadas, com a rapidez fazendo diferença entre ser atacado ou não. Proteções contra ransomware ajudam a detectar atividades específicas relacionadas a esse tipo de crime, inclusive de forma automática, enquanto campanhas educativas junto a funcionários ajudam a indicar as melhores práticas de proteção e evita que eles caiam em golpes. DeFalk lembra que os golpes de sequestro digital não começam como tal e dependem de um vetor de entrada para implantação do malware. Esse é um tema bastante importante, por vezes polêmico, porque, obviamente, as empresas sofrem, ou outros tipos de instituições, órgãos públicos, enfim, com esses ataques. E muitas vezes, no desejo de restabelecer a situação de normalidade ou ainda de não ter prejudicado os seus clientes, as pessoas que confiaram a ela seus dados, acabam pagando para criminosos sem nenhuma garantia. Esse é o ponto, sem nenhuma garantia de que os dados serão recuperados ou ainda que não serão vazados. E por mais dura que pareça a comparação feita na matéria de que sim, essas empresas podem estar ajudando a financiar o crime, é a verdade. Se eles não tivessem esse incentivo, né, de praticar a extorsão e receber os valores, talvez isso diminuísse também a procura, né, esse aumento, esse crescimento, né, dos criminosos por tudo que a gente tem visto aí nos últimos 3 anos, pelo menos. Então, por mais polêmico que seja o tema, eu acho que esse é um bom caminho. E um outro item, então, vamos lá, acho que poderíamos separar em 3 partes. Primeiro, a melhoria da postura de segurança de todas as empresas, instituições e órgãos públicos. Segundo, leis que, de certa forma, não só inibam ações que possam incentivar o crime, como também punam os criminosos que são realmente, que forem identificados e que, uma vez identificados, consigam pagar pelos seus crimes. E terceiro, um acordo entre países de cooperação. Hoje em dia, muitas empresas sofrem justamente porque os criminosos estão em outras localidades, outros países. E aí não conseguem encontrar, passam os logs, mas não conseguem identificar quem é a pessoa que está por trás disso. Então, a cooperação entre os países também é extremamente importante para que o crime comece a ser desincentivado e diminua. Pelo menos essa é a minha visão. Não estou dizendo que é a única visão ou a visão mais certa, ok? E na última matéria de hoje,
Governo alerta para vulnerabilidades em Citrix e Cisco. O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo, CTIR-Gov, solicitou às instituições da administração pública federal e orientou as demais entidades e instituições para que atualizem as versões dos produtos Citrix e Cisco. De acordo com o CTIR-Gov, a Citrix divulgou em recente boletim de segurança informações sobre vulnerabilidades críticas nos produtos Citrix Gateway e Citrix ADC, conforme as CVEs que listarei. Fazendo um breve parênteses, inclusive esse boletim que a Citrix divulgou, eu comentei aqui num dos quadros do Notícias algumas edições atrás. As CVEs que o governo alerta são CVE 2022-27510, CVE 2022-27513 e CVE 2022-27516. O CTIR-Gov também alerta para múltiplas vulnerabilidades de alta criticidade em diversos produtos da Cisco. Os especialistas de segurança informam que a exploração das vulnerabilidades permite acesso administrativo, com impacto na confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, como todos nós bem sabemos, são os pilares da segurança da informação. A recomendação urgente é que se faça a atualização o mais rápido possível e, obviamente, como sempre faço, na descrição desse vídeo eu insiro os links das 3 reportagens e ao final dessa reportagem há um link com as recomendações de atualizações para o Cisco, para as vulnerabilidades da Cisco, então fica a dica. Combinado? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótima semana a todos e até a próxima!